foi tão difícil, eu não conseguia compreender o que ele estava falando. E já percebam que o tempo deu uma mudadinha aqui. Eu acho interessante de saber por que essas pessoas fazem umas coisas tão assim absurdas e Olá! Começando mais um vídeo por aqui. E na verdade já começamos, já o dia faz tempo, agora são quase 15 para as 3 da tarde. E fomos ali no Parque do Hurling assistir um concerto de jazz. E foi bem legal, bem bonito, eu nunca tinha visto assim. Eu gosto de jazz, o Igor mais ainda. E fomos lá assistir e depois a gente foi no mercado, comprar umas coisas do mercado que a gente precisava comprar e comer um resto da torta que eu fiz ontem. Fiz ontem? Fiz ontem. E também hoje acordei e fiz minhas unhas, porque eles estavam precisando. Vocês até viram no último vídeo, tava enorme e tava com esmalte que eu não tava gostando muito, mas durou 2 semanas. Enfim, fiz as unhas também. Tá bem bonitinha. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouco das minhas leituras que eu fiz em setembro e em outubro, porque não tinha falado sobre isso ainda. E vou juntar, os 2 meses foram bastante coisa que eu li, que claro, né, tem coisas que eu comecei a ler antes e só finalizei nesses meses, mas tem bastante coisa. E no mês de setembro foram 7 livros lidos, e eu vou contar um pouquinho pra vocês aí durante esse fim de semana do que eu li e do que a gente assistiu, porque a gente só assistiu uma coisa e aí depois eu chamo o Igor pra contar. Mas foi um mês assim, eu achei, se for parar pra pensar, olhar pros números, foi bastante coisa lida, mas sabe quando você tem a impressão de que você não conseguiu ler muito durante o mês? Eu acho que eu terminei muitos livros que estavam assim meio em andamento e não fiz muita leitura assim dentro do mês, sabe? De começar e fechar o mês. Mas é isso. O primeiro livro que eu terminei em setembro foi Cartas a Malcolm, do C.S. Lewis. E esse é um livro, assim, muito interessante, porque vai focar na oração. E essas cartas são meio que faz para um amigo dele imaginário. E aí eles ficam trocando correspondências e falando a respeito do assunto, do tópico de oração, né? E como você se relacionar melhor com Deus. Eu amei esse livro, amei demais, demais, demais. Eu acho que oração é uma coisa que queima no meu coração, então eu amei e eu amo o jeito que ele escreve. É engraçado pensar que quando eu li o primeiro livro, que é o Cristianismo Puro e Simples, e eu acho que eu até tenho que reler, foi tão difícil, eu não conseguia compreender o que ele estava falando. E os outros livros que eu tenho lido dele tem sido tão fácil e tão gostoso, sabe? Super recomendo esse livro. Ele é bem leve e bem profundo ao mesmo tempo. E gostei demais e eu dei 5 estrelas pra ele. E é um favorito também. O segundo livro que eu terminei em outubro, esse, se eu não me engano, eu comecei dentro do mês, não me lembro, mas é
É o livro Uma Farsa de Amor na Espanha. E esse livro eu comecei a ler junto com a Jaque e com a Samantha. A gente fez meio que um clubinho do livro que tá parado lá, por sinal, que eu não sei nem se a Jaque terminou o livro ou não. Mas esse livro é um livro de romance. É bem um livro, assim, clichêzão, sabe? E ele é contemporâneo, então você já pode esperar que é um livro bem, assim, não tem nada profundo, é um livro bem raso, mas é aquele tipo de romance que a gente dá um quentinho no coração. E esse livro é bem isso. E eu gostei por ele se passar na Espanha, mas no geral uma história de uma moça que chama Catalina e ela vai ter um casamento da irmã dela que vive aqui na Espanha e ela mora nos Estados Unidos e ela não tem um par para ir junto com ela. E aí, além disso, dela não ter um par para ir com ela, que ela é solteira, ela tem a questão de que o ex-namorado dela, que está noivo, vai estar nesse casamento e ela não quer ir sozinha. E aí ela inventa a mentira de que ela tem um namorado americano e ele vai com ela. Só que ela não tem esse namorado. E aí um amigo de trabalho dela, o Aaron, não sei como pronuncia, ele se oferece aí junto com ela. E os dois não se dão bem. Então vocês imaginam o clichêzão aí de romântico, mas é um livro assim que ele é bem levinho, você lê rápido. Comecinho eu achei ele um pouquinho assim, eu não tava conseguindo meio que entrar na história, mas aí depois que entrou foi assim, ó, muito rápido e eu terminei rapidinho depois que eu engrenei a leitura. Eu gostei muito do livro, eu tava precisando de ler um romancinho assim, bem tontinho pra dar uma animada. E esse livro eu também super recomendo e eu dei 5 estrelas pra ele. O terceiro livro que eu finalizei em setembro foi Frankenstein e eu achei muito legal, assim. Eu fiz junto com o Clube do Livro. Frankenstein, ele me lembra Drácula, porque Drácula é um outro clássico que eu comecei sem expectativa nenhuma, mas foi o primeiro livro que eu falei, eu vou começar a ler clássicos agora. E ele me abriu os olhos para muita coisa, porque é muito bom. Drácula é um dos livros, assim, muito bom. Eu lembro que na época eu dei 4 estrelas e hoje eu penso, por que eu dei 4 estrelas se é um livro que eu sempre lembro e eu gosto muito? E Frankenstein é a mesma coisa, é outro clássico que a gente cresceu ouvindo, assim, histórias do Frankenstein e eu nunca tinha ido muito a fundo para saber realmente a história e agora eu entendo que Frankenstein é o nome do criador, não da criatura. E até então que a criatura se chama Coisa, não se chama Frankenstein. Mas é um livro muito bom, vale super a pena, porque você entende exatamente como foi a criação dessa coisa e as questões, assim, que trazem o livro, sabe? Tanto social como uma parte psicológica da coisa, uma parte psicológica da humanidade também. É bem interessante. Eu dei 4 estrelas para esse livro, mas eu tenho a sensação que foi a mesma coisa que aconteceu com Drácula. Daqui a um tempo eu vou lembrar e vou falar por que eu dei 4 estrelas e não dei 5. Mas aí, enfim, nesse momento eu dei 4 estrelas, mas é um livro que com certeza é 5 estrelas também. Talvez 4,5. Eu não gosto de número quebrado, mas é isso. Super recomendo a leitura também. O quarto livro que eu terminei no mês de setembro, e esse livro, deixa eu pensar. O anterior, do C.S. Lewis, e esse, que é do C.S. Lewis também, acho que foram livros que eu comecei meses atrás e terminei em setembro. Esse é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. É outro livro muito, muito, muito bom. Esse livro, ele foca, assim, meio que na ironia da vida humana, na vida cristã. E justamente o livro são cartas, e eu acho que é por isso que esses 2 livros me foram muito fáceis e muito gostoso de ler, por ser cartas e capítulos curtos, mais profundos, sabe? E esse por se tratar de temas, assim, muito da humanidade, muito do cristão em si, foram ainda mais, assim, tapa na cara atrás de tapa na cara. Esse livro vai ser meio que um demônio ensinando pro sobrinho dele, que é um aprendiz, como que ele tem que lidar com o seu paciente, vamos dizer, eu acho que ele fala no livro, que é, por exemplo, um humano que ele cuida, né? E é muito impactante porque a gente conversava no Clube do Livro
como o Senhor usou esse cara para escrever esse livro, porque você para pra pensar que são coisinhas que você faz que realmente você vê assim que o inimigo tá ali trabalhando, sabe, na sua vida. Porque tem muitos trechos que falam, ó, você tem que agir com ele desse jeito, porque ele age assim. Então você vai pregar esse tipo de atitude vai causar no ambiente dele que ele vai agir conforme a dança, a música que você tá tocando. E foi realmente muito assim, tapas na cara, sabe, de impacto. E esse livro me fez olhar muito para nossa sociedade atual, sabe? De ver pequenas coisinhas que a gente faz e como a gente é egoísta e só olha pra gente, não olha pro todo, sabe? E isso também me fez muito lembrar da situação atual do Brasil e tudo mais. Mas é um livro muito, muito bom, muito profundo e que eu super recomendo a leitura dele. E esse livro ainda foi o C.S. Lewis, ele dedicou pro Tolkien e engraçado pensar que eu falei também lá no Clube do Livro que eu não queria estar na pele do Tolkien, porque meio que, pelo que eu sei, foi meio que eles os dois estavam brigados nessa época e é um livro muito de paulada, sabe? Sobre a humanidade, sobre tudo. E, enfim, fica aí o questionamento, por que um escreveu pro outro, sabe? E é um livro muito, muito bom. Bom, esses foram os primeiros 4 livros que eu li no mês de setembro. Depois eu volto pra contar os próximos, porque agora eu vou editar um vídeo e vou pôr vocês pra carregar, porque tá acabando a bateria. E depois eu volto pra contar mais. 2 horas depois, editando o vídeo, porque um arquivo deu problema e meu cabelo já pode dizer, né? Armado do jeito que tá. E. Ai, tá dando de fazer isso agora. Cada vez você tenta melhorar numa coisa, dá BO em outra. Mas enfim, faz mal. O importante é que eu tô conseguindo resolver. E então, já editei o vídeo, que era pra subir hoje no canal e vai subir só amanhã à tarde, porque, enfim, né? Métricas do YouTube. E vamos voltar para os meus últimos livros lidos em setembro, que foram o 5º livro que eu finalizei em setembro. Esse eu lembro que eu comecei e finalizei em setembro, que foi Razão e Sensibilidade. E eu fiz até um vlog de leitura, eu acho. Eu fiz um vídeo enquanto eu lia esse livro e eu vou deixar aí no box para vocês verem aqui embaixo e aqui em cima. E esse livro é o da Jane Austen. Eu não vou falar muito sobre ele porque no vídeo eu falei muito mais, mas basicamente é um romance de época, assim, ele fala questões bem pontuais sobre sociedade, sobre ter dinheiro e não ter dinheiro e o que isso gera numa família e mulheres dessa época. Então é um livro que eu gostei muito também. Eu li ele em espanhol e foi muito gostoso de ler. Eu até me surpreendi porque a última leitura que eu tinha feito foi O Morro dos Ventos Uivantes e eu odiei. Então eu tava um pouco com medo de principalmente ler romance de época em espanhol, mas foi muito bom e aí até tirou esse meu bloqueio. E super recomendo. Eu dei nota 5 estrelas. Nossa, setembro foi um mês de livros 5 estrelas, porque até agora só livraço. E esse foi o 5º livro de setembro lido. O 6º livro lido em setembro, que também falei um pouco dele durante esse vlog que eu falei anteriormente, que foi o Corte de Rosas e Espinhos. Foi o Corte de Espinhos e Rosas. Ele é um box de livros, se eu não me engano são 4 ou 5 livros de fantasia, tem romance, fantasia, tudo misturado, muita ação, aventura. E eu até falei nesse vlog que fazia tempo que eu não lia fantasia e eu tinha me esquecido quanto eu gostava.
Nesse livro, ele vai ser uma releitura da história da Bela e a Fera. É assim, uma releitura, tem alguns pontos, mas a história é totalmente diferente. E é muito instigante, muito, muito, muito bom. Eu amei esse livro também e eu dei 5 estrelas para ele. Pra quem gosta de fantasia, é muito bom. E para quem nunca leu ou não gosta, eu acho que vale a pena, porque ele não tem um pouquinho de... Ele não tem muito de algum aspecto específico. Ele tem um pouquinho de cada, da fantasia, um pouco da realidade, um pouco de romance, aventura, ação, tem um pouco de tudo. Então eu gostei demais desse livro e eu vou continuar lendo os próximos e vocês vão ficar sabendo aí por aí nos próximos vídeos. E para finalizar as leituras de setembro, que pelo que eu tô vendo aqui foi um mês muito bom de leituras, só a maioria foi 5 estrelas, os livros. Esse último livro foi um livro de ficção científica e eu sempre falava, eu não gosto de ficção científica, eu não gosto disso, mas aí eu lembrei algum dia aí que eu gosto sim, eu só não gosto mais quando é uma distopia, uma ficção científica assim, mais que é voltada pra parte alienígena ou que é pra parte de que acontece no espaço. Até agora eu não achei nenhum livro que eu gostasse quando tem esse tópico, eu sempre não gosto, mas por exemplo, 1984, eu gosto muito desse livro, e alguns outros que agora não me recordo. Mas, por exemplo, esse livro que eu li aqui do Isaac Asimov, acho que é isso que fala o nome dele, não sei. O último livro que eu li dele, que foi acho que o primeiro da Fundação, eu odiei o livro, odiei mesmo. E foi nesse livro que eu falei, eu não gosto de ficção científica, eu não gosto disso. Mas esse livro diferente é o primeiro de também uma trilogia, se eu não me engano, que é a trilogia dos robôs. E esse livro se chama As Cavernas de Aço. Eu gostei bastante do livro. Ele é um livro que ele vai falar sobre a introdução dos robôs em uma sociedade que não gosta de robôs. E vai falar sobre as questões dessa sociedade e de um assassinato também que aconteceu. E eu não posso falar muito para não dar spoiler, mas eu gostei demais do livro. Eu não dei 5 estrelas porque ainda assim ele é um pouco futurístico demais para minha cabeça, mas no geral, no contexto geral do livro, eu gostei bastante. E eu gostei tanto que eu dei 4 estrelas, e geralmente eu não costumo gostar desse tipo de livro, mas eu achei que nessa trilogia o autor conseguiu descrever muito bem e expor a história muito bem para o leitor, diferente do Fundação, que eu li o primeiro e não quero passar bem longe dos próximos. E esse também, eu li o primeiro, não sei se eu vou ler os outros 2, porque eu não tô afim por agora, quem sabe. O pessoal do Clube do Livro até fez um clube à parte para ler a sequência, mas eu vou ir na ervinha. Porque, não, eu tenho muitas outras coisas que eu quero ler e eu não vou me prender num gênero que eu não gosto tanto. Então, mas eu achei que esse livro, o primeiro, foi muito, muito legal, assim, e me prendeu na história para saber o que ia acontecer, o desfecho, né? E eu acho que vale a pena também dar uma chance para esse livro. E esses foram os lidos de setembro. Depois eu volto para contar mais um pouco. E agora eu pretendo talvez bordar um pouco e ouvir um audiobook, não sei. Tô meio ruinzinha pra ler essa semana também. Ai, não sei, vai chegando fim de ano, vai acontecendo outras coisas e, enfim, não sei o que eu vou fazer, mas vou mostrando um pouquinho pra vocês no decorrer do que for acontecendo. A Weekend League rolando aí, gente. Tá perdendo ou tá ganhando? A Weekend League acabou já. Já acabou? Mas e aí, você ganhou os pontinhos que você precisava? Ganhei bastante, foi legal. Joia, foi melhor do que a semana passada? Foi. Joia, joia.
dias depois e voltei para contar para vocês agora os lidos de outubro. E já percebam que o tempo deu uma mudadinha aqui. Na verdade não tá tão frio assim, mas já começou a dar uma baixada na temperatura, o que é muito bom. Tava marcando que ia chover hoje, mas não choveu e tá precisando chover aqui porque faz muito tempo que não chove. Mas é isso, vamos falar dos livros então que eu li em outubro. O primeiro livro que eu finalizei em outubro foi O Grande Gatsby, que foi com um clube do livro novo que eu entrei. Na verdade, eu entrei num clube do livro novo e saí de vários. Na verdade, eu praticamente saí de todos os clubes do livro nesse mês. Esse foi um clube novo que eu entrei e que eu creio que eu vou permanecer por alguns meses, porque a lista de livros que vão ser lidos lá me parece muito bom. Então, vamos ver, eu venho contando pra vocês. Mas do que se trata esse livro? Esse livro ele é até bem famoso, tem uma adaptação com o Leonardo DiCaprio e a adaptação tá muito boa. Assim, eu achei ela um pouco meia dizer, fantástica, mas tá muito boa. E esse livro basicamente se trata de um cara que ele faz de tudo para conseguir dinheiro, poder e status para conquistar a mulher que ele ama. E o desfecho central vai girar em torno disso, dessa alta sociedade, de como eles vivem, o que eles fazem para conquistar as coisas. E é interessante que esse livro, o autor, que é o Scott, alguma coisa que eu não sei o nome dele, não sei pronunciar o nome, ele meio que faz uma releitura da vida dele, porque ele era um escritor que não era muito famoso, ele amava uma mulher e ele não tinha o tanto de grana suficiente para estar no mesmo nível que ela, e ela falou que não iria casar com ele. E aí ele faz de tudo para subir na vida, assim, melhorar as condições dele para casar com ela. E ela casa com ele. E aí, se eu não me engano, a mulher até depois de alguns anos ela morre com alguma coisa, e aí me faz pensar que uma pessoa não casar com a outra porque ela não tem dinheiro, então, enfim, né? Cada um tem o fim que merece. Mas o que eu achei do livro, no geral, é que eu gostei e eu achei interessante que o Clube do Livro levou a gente a pensar nessas características da sociedade, o que o ser humano faz para conseguir algo, até que ponto ele vai para conseguir algo como status e poder, dinheiro. E achei muito interessante. Ele é bem autocrítico também, meio que dá a impressão que o autor ele critica a sociedade e ele critica até mesmo as próprias decisões. E muito bom, eu gostei, dei 4 estrelas para esse livro. O segundo livro finalizado no mês de outubro, e foi um livro que eu até falei mais dele num vlog que eu vou deixar aqui em cima para vocês e aqui embaixo nos cards, que é o Karen, de uma autora portuguesa. O livro ele me trata de uma mulher que ela meio que teve uma perca de memória e ela meio que não se sente parte daquela vida que ela tem. E aí ela vai entrar em vários conflitos. Eu nem vou falar muito desse livro porque eu falei bastante dele no outro vlog e eu vou deixar aí pra vocês. Mas esse livro foi um mix de emoções, porque ao mesmo tempo que eu gostei bastante, eu não gostei do jeito que ele finalizou. E eu deixei algumas notas no outro vídeo, então se você quiser saber mais, vai lá ver. E a nota que eu dei pra ele foi 3 estrelas. O terceiro livro finalizado no mês de outubro, que já fazia uns 2 meses e meio que eu tava lendo ele, é o Moby Dick, que é a história de um marinheiro que ele quer se vingar de uma baleia, que é a Moby Dick. E aí a gente vai conhecer como que vai ser toda essa aventura, desde o momento que o nosso personagem ali, um dos principais, vai entrar nessa aventura junto com esse cara que quer ter essa vingança e buscar essa vingança. Então eles vão passar muito tempo viajando em busca dessa baleia, e nesse livro ele descreve muito assim exatamente a respeito da pesca de baleia. Você aprende muitas coisas, você meio que sabe o processo da pesca da baleia.
É interessante saber quão rico de detalhes o livro tem e descreve todas essas coisas que eles precisam para fazer esse trabalho e tudo mais. Às vezes chega até a ser um pouco cansativo, porque são muitos detalhezinhos, e aí na edição ainda que eu tava lendo, ele descrevia muitas coisinhas que chegou um certo momento que eu tava muito cansada de saber sobre arpão e tudo mais, do que precisava para caçar uma baleia. E nesse livro, no geral, assim, eu gostei da história, por isso que eu dei 4 estrelas, mas eu não sei se talvez a edição que eu li foi um pouco cansativa, porque eu finalizei em uma outra edição e foi muito mais rápido a leitura, foi muito mais gostoso, mas no geral eu gostei sim do livro e recomendo. Só saiba que você vai, dependendo da edição, vai assim se cansar em alguns pontos, mas eu achei interessante conhecer esse mundo da caça de baleia e dos baleeiros. O quarto livro que eu finalizei em outubro foi o livro A Maldição, que foi junto com o Clube do Livro também. Esse livro é do King, do Stephen King, e eu amo os livros dele. Esse livro eu li em espanhol e foi interessante ler uma obra do King no espanhol, porque eu tava com medo de perder a essência que eu sempre gosto da escrita dele em uma outra língua que não fosse a minha. E eu acho que assim, não foi 100%, porque eu acho que em português é totalmente diferente, flui melhor, mas eu gostei muito do livro. Esse livro, ele vai falar sobre a história de uma maldição cigana. Um advogado, ele tá dirigindo um carro e por acidente ele acaba atropelando uma anciã cigana. E aí a partir daí meio que ele é inocentado do crime, do acidente, só que a comunidade de ciganos não aceita como eles lidaram com a situação, e um dos ciganos joga uma maldição nesse cara. E aí, a partir daí, que a história vai se desenrolar e ele vai tentar lutar contra a morte, que é essa maldição que caiu sobre ele. E essa maldição, o cigano fala pra ele que há uma única palavra, que é emagrecimento. E aí esse advogado, ele é um cara muito gordo, e acho que ele tem mais de 100 quilos, e aí ele começa dia após dia emagrecer. E aí a gente vai acompanhar o desenrolar dessa história para ver se ele consegue ou não solucionar essa perca de peso dele. Como eu disse, eu gostei muito do livro. Eu dei 5 estrelas para esse livro. Os livros do King são muito bons. É um livro que não é muito grosso, ele é até fino. E gostei demais, porque o livro também, ele faz a gente olhar em algumas partes mais assim, com cuidado, para um grupo de pessoas que muitas vezes é menosprezado ou deixado de lado, que é, por exemplo, os ciganos, que eles chegam nas cidades e a polícia ou a sociedade enxotam eles dali. E o livro faz a gente olhar para esse lado também. Gostei demais e recomendo. Eu achei que eu tinha lido mais um livro, mas não li. E então foram 4 livros lidos em outubro e 7 livros lidos em setembro. Esses foram os lidos desses 2 meses, e depois eu vou falar pro Igor vir contar pra vocês a série e o filme que a gente assistiu e falar um pouquinho mais. Olá, gente. Dias, semana, sei lá, meses. Não, meses é muito. Mas fiquei de voltar aqui, na verdade, fiquei de falar pro Igor voltar aqui pra falar do filme e da série que a gente assistiu no mês de setembro, ou outubro, sei lá. Setembro ou outubro, algum desses dois. E, enfim, ele anda muito atarefado com o trabalho ultimamente.
E também com o jogo dele de bola. Mas eu vou chamar ele agora pra gente falar sobre isso. O Dengote, eu tô aqui te denunciando pras pessoas, dizendo aqui que você ficou de vir falar a respeito do filme que a gente assistiu e a série que faz meses que nós não estamos assistindo nada e você deu os câmbio a qual eu falei. Por enquanto. Eu disse. Não, mas na verdade é que é só uma pincelada, porque não tem muito o que falar também, né? Sempre tem. Espera só acabar esse jogo aqui que ele já fala. Então tá bom. Gosto de jogo assim. Então, agora vai, que diz que ganhou aqui. Diz que ganhou. Que foi primeiro da série, vai. Tá, a gente assistiu uma série, conta. A série chama... Como chama mesmo? Esqueci o nome do cara. O canibal, não sei das quantas. Jeff Dahmer. Jeff Dahmer. Da Netflix é sobre a história do serial killer que se chama Jeff Dahmer. Ele era um norte-americano e, bom, eles anunciam ele como um canibal e tal, porque ele comia das vítimas dele e tal. Eu achei interessante a história, é o tipo de história que eu gosto, assim, eu acho interessante de saber por que essas pessoas fazem umas coisas tão, assim, absurdas e é interessante desse ponto de vista. Como sempre, a série ela dá uma romantizada na situação, né? Pega o cara que, faz umas coisas tão... Até porque senão não tem quem aguenta assistir pra ver um negócio desse. Na verdade, tem gente que gosta disso, mas com essa romantização ele pega mais gente, que nem pega eu. Eu não assistiria essa série. Sim, mas é isso que você tá... O que eu quero dizer quando eu falo romantizar é você transformar um cara que foi um cara maligno em um herói, assim, vai. Isso que eu quero dizer. Ele foi transformado num herói, Dengote. Realmente, eles não pintam ele como um herói, mas assim, sei lá, conta a história de um ponto de vista... Não sei, complicado. Porque a impressão que eu tive, falando da minha impressão... Retrataram ele como um cara, assim, que fez muita maldade, sabe? Sim. É esse o sentimento que eu tive sobre ele. Sim, mas, por exemplo, tem pessoas que a gente conhece que falou que adorava ele. Mas aí a pessoa é atrapalhada, aí você já não pode... Não, mas eu acho que, assim, tem esse percepção, algumas pessoas têm essa percepção, porque a série é feita mais ou menos nesse sentido. Porque também não é um documentário, né? Ele é uma série mesmo, então é por isso. Mas enfim, eu achei muito interessante. Mas no geral eu gostei da série também. Eu não gosto desse tipo de série assim, principalmente quando é casos reais, né? Me dá um pouco de ruim. Mas eu gostei bastante também da série. É bem interessante. Aí depois de assistir a série, eu fui no YouTube ver algumas entrevistas, algumas coisas, né? Tem várias cenas lá da série que realmente aconteceram e foram filmados. Então tem os takes originais no YouTube e é interessante de ver, sabe? E eles retrataram igualzinho, né? Na série. Aquela parte pelo menos sim. É bem igualzinho. E aí eu assisti depois um cara que ele era um psicanalista, um psiquiatra, não sei exatamente o cargo, assim, a formação dele. Mas ele, muito interessante, ele falando sobre... Porque ele era especializado nesse tipo de criminoso, de psicopata e tal. E ele falando sobre uma coisa que eu achei, que eu não tinha pensado antes, que esses caras, apesar deles matarem as vítimas, eles não tinham o intuito de machucar a vítima. Ele não tinha, assim, o motivo dele não era machucar, ele não tinha raiva. Ele queria ter um controle absoluto sobre aquela pessoa e para isso ela tinha que estar morta para ele poder fazer o que ele quisesse. E aí até que ele conta uma parte, esse psiquiatra, ele fala que conversando com outro... psicopata, e ele perguntou, e você olhava para a pessoa enquanto você asfixiava ela? E ele falou, eu não, por que eu faria isso? Tipo, para ele era um absurdo, mas não era um absurdo matar, sabe? De um lado, sabe? Então é meio... e isso explica que, tipo assim, ele não tinha prazer em ver a pessoa sofrendo. O negócio dele era controlar a pessoa e ele atingia isso matando ela. Então, assim... Muito interessante, um assunto bem complexo, né? É doido. Mas bem legal, eu gosto muito. Foi interessante, eu gostei também. E aí, depois a gente assistiu o... Great Gatsby. Como que é em português? O Grande Gatsby. O Grande Gatsby. Que eu li o livro, aí o Igor já queria assistir o filme mesmo. Aí a gente combinou de assistir junto e assistimos. E... história
Explica você que você explica melhor. Eu só me embanando tudo. Não, assim, eu não li o livro. Não, mas você vai conseguir explicar o desfecho, porque não pode dar spoiler também. Não, eu não quero dar spoiler, mas o que eu quero dizer é o seguinte, porque depois que a gente assistiu, eu tive um entendimento do filme e você me disse que no livro é um pouco diferente, que ele acentua algumas nuances a mais e tal. Ah, sim. E o que eu quero dizer, por exemplo, o filme eu achei legal, tá? É bem legal. Mas do que ele se trata? Ele se trata pra mim, de um cara que ele não tinha nada de dinheiro e aí ele consegue se dar bem na vida e vive uma vida de glamour e quer viver nesse glamour e na alta sociedade e tudo pra conquistar uma mulher. Essa parte, assim, que ela teve a percepção do livro, tem uma parada mais social aí, esse negócio de ascensão de classe, o cara que é pobre querendo ficar rico e desejando isso e achando que isso vai trazer pra ele a mulher que ele ama e tal. No filme em si, até mostra isso, mas é uma coisa muito superficial que não entra nessa questão a fundo. Então, o filme basicamente é sobre uma história de romance. É um drama com romance. Sim. Então, assim, é legal o filme, eu gostei. Eu dou, sei lá, uma nota entre 7 e 8, porque eu achei... Primeiro que o Leonardo DiCaprio, pra mim, ele é um grande ator. Acho que não tem nenhum filme dele que eu acho que ele atuou mal. Eu gosto muito da atuação dele. E ele mandou bem demais nessa daí também. A história do filme é interessante, deixa você preso, querendo saber o que vai acontecer. E tem vários diálogos interessantes. O cenário também é bonito, assim, é antigo e tal, tem umas cores, Sim. etc. Então a parte visual também é muito bonita. No geral, o filme é legal, eu gostei. Agora você falando, parando pra pensar, eu gostei do livro, mas eu acho que eu gostei do filme, mas eu acho que eu gostei do filme mais porque eu tenho o entendimento do livro, Sim. sabe? Porque se for parar pra analisar, assim, é um estilo de filme que eu achei muito fantasioso, o jeito que eles fizeram. Podia ter feito de uma forma mais normal, sabe? Mas eu acho que também a pessoa que reproduziu esse filme, ela queria mostrar o quanto esse cara, tipo, ele podia esbanjar, sabe? Entendi. E pra chamar a atenção de uma outra pessoa, mostrando o quanto que ele tinha de poder e de dinheiro, sabe? Mas é legal, bem legal. Eu gostei bastante da história. A história em si é bem interessante e... É legal. É isso, gente. Foi só isso que a gente assistiu em outubro e setembro. Porque... Um pouco. Chegou o videogame aí. Chegou o FIFA, acabou com tudo. Série e filme. Mas mês que vem a gente volta pra contar se a gente assistiu alguma coisa ou se continuamos assistindo Weekend League. Adiós.